bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia. Como sempre, recheado de informações. Olha, complicado pra caramba, hein? Saiu o laudo médico aí do Marcelo Matos e foi comprovado negligência do Vasco, cirurgia mal feita, um monte de coisa, e o jogador tá cobrando 8 milhões de reais do Vasco na justiça pelas suas 5 cirurgias no joelho e algumas situações. Inclusive, ele promete processar os médicos que o operaram. Isso deu polêmica porque nas redes sociais o Carlos Alberto comentou um comentário do próprio Marcelo Matos dizendo: mete a pica neles com força. Isso tá dando pano pra manga aí nas redes sociais. E também, segundo apurou os companheiros do Vascaíno.net, o Vasco estaria de olho aí junto com a 777, o clube está na Série B ainda, 2 treinadores aí brasileiros de ponta, Cuca e Renato Gaúcho. Enfim, tem muita informação para trazer para vocês aqui, e o companheiro Lucas Pedrosa me deu uma super resenha lá no Futebolaço Podcast. Inclusive eu vou deixar um trecho para vocês assistirem aí, aonde ele fala que o trabalho do Zé Ricardo é indefensável, e a gente vai discutir a abolição do 4-4-2. Hoje as equipes jogam tudo no 4-3-3. A gente vai fazer uma análise do trabalho do Zé Ricardo de uma maneira geral. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, galera, antes de eu entrar nas notícias do vídeo, eu venho te lembrar da minha grande parceira aí, que é o aplicativo da OneFootball. Nela você tem de graça na palma da sua mão notícias do Vasco, do futebol brasileiro, europeu, sul-americano, e o mais bacana, você pode ver todos os jogos do campeonato alemão de graça e ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Lembrando que recentemente eles fizeram uma parceria aí com o Brasileirão, e agora eles têm, logo assim que acabam os jogos, os melhores momentos das partidas em alta definição. Olha que coisa maravilhosa. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, vamos começar o vídeo aí com uma situação bem complicada. O perito médico deu parecer favorável ao Marcelo Matos naquela ação que ele moveu contra o Vasco há quase um ano atrás, cobrando 8 milhões de reais por danos morais e alegando que o procedimento cirúrgico dele foi feito errado, que causou traumas nele e também abreviou a sua carreira. Marcelo Matos passou por 5 cirurgias no joelho no Vasco da Gama, e eu vou ler para vocês com detalhe a matéria do Globoesporte.com, porque tem falas do Marcelo Matos e para vocês entenderem um pouco melhor o contexto. Vamos lá, é o seguinte: uma perícia judicial deu novos argumentos à ação que Marcelo Matos move contra o Vasco. O ex-jogador, que defendeu o clube entre 2016 e 2019, entrou na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro e, entre alguns pedidos, alega que erros médicos durante o tratamento de uma lesão no joelho abreviaram sua carreira. Foram 5 cirurgias no período. No total, Matos cobra quase 8 milhões de reais do Vasco. Ele entrou com a reclamatória em 10 de março de 2021. O clube apresentou defesa e a juíza Cristina de Almeida Oliveira solicitou um laudo pericial, com a conclusão do documento anexado ao processo na última terça-feira, ou seja, há 3 dias atrás, portanto, pouco mais de um ano após o começo da discussão judicial. Nova audiência será marcada. Por hora, ainda não temos sentença, mas eu vou ler para vocês o laudo aqui no médico. O laudo assinado pelo perito Paulo César Wells Campos, entre outras coisas, atesta que o Vasco negligenciou o tratamento, que Marcelo Matos foi operado precocemente apenas 2 dias após a lesão e sentiu muitas dores no pós-operatório. Retomou os treinos em 4 meses, sendo que 6 meses era o período mínimo para ele poder recuperar da cirurgia. Tudo isso teria desencadeado outras lesões,
que causaram a redução de mobilidade no joelho do volante. Além disso, o período ressalta que esse quadro pode ter desenvolvido depressão, vitiligo e artrofibrose, sequelas alegadas por Marcelo Matos. O resultado do laudo gerou sentimentos dúbios no ex-jogador. Ao mesmo tempo que ficou aliviado por ver que suas queixas foram atestadas, Marcelo Matos ficou revoltado com o fato de a cirurgia ter ocorrido 2 dias após a lesão, algo que ele não havia percebido. Em contato com o GE, o ex-jogador desabafou e revelou também que pretende tomar medidas judiciais contra os médicos responsáveis e não apenas contra o clube, disse o Marcelo Matos ao Globoesporte.com. O laudo trouxe uma novidade, algo que eu não tinha me atentado. Ele apontou que a cirurgia foi realizada 2 dias após a lesão. Na época, eu não me liguei. Agora as coisas estão batendo. Tinha que desinchar o joelho antes da operação. 3 dias depois da cirurgia, fui parar no hospital. Eu não conseguia ficar em pé. A minha perna latejava, sentia um líquido e fui para o hospital. Estou revoltado. Acho que tinham errado o prazo da volta, mas isso não tem condições. É claro que os médicos sabiam. Fiz 5 cirurgias, peguei uma bactéria no joelho, corri risco de vida. Uma cirurgia dessas poderia ter desandado. Foi uma irresponsabilidade muito grande que fizeram comigo. A justiça está sendo feita. Estou mais aliviado. Não vai ficar só por isso. Estou pensando no que será feito. Vou entrar na justiça contra os médicos. Você não tem noção o que eles fizeram com a minha vida, com o meu psicológico e com a minha família. Isso tudo abreviou a minha carreira. E aí ainda tem mais detalhe. Segundo Marcelo Matos, a ideia era levar a carreira até os 42. Parou de jogar com 36. O advogado Felipe Rino, que representa o ex-jogador, entende que a partir da perícia, todas as reclamações serão atendidas. A perícia apenas comprovou aquilo que alegamos. Primeiro ponto foi a confirmação do acidente de trabalho. Segundo, e mais importante, que a imprudência no tratamento acarretou graves problemas à saúde do Marcelo. A perícia comprovou que a artrofibrose ocorreu pela cirurgia ter ocorrido em um período muito próximo da lesão, o que não é recomendado pela literatura médica. Ainda que sinovite, tendinite e desequilíbrio muscular ocorram pelo retorno precoce aos treinamentos intensivos. Com menos de 4 meses do pós-operatório, o Marcelo Matos foi escalado para partidas oficiais. O tempo mínimo recomendado é de 6 a 8 meses. O laudo ainda concluiu que as lesões e complicações provocadas pelo acidente de trabalho geraram grande impacto na vida pessoal e profissional do Marcelo, deflagrando a ocorrência de depressão e vitiligo. Por fim, o laudo técnico ainda esclareceu que a sequela definitiva da lesão, com limitações do arco do movimento do joelho direito com déficit da flexão, o que o impede de exercer sua profissão com a mesma maestria de antes. Enfim, procurado pelo GE, o Vasco diz que não comenta processo em andamento. Além dessa discussão aí dele ter sido mal operado, voltado antes do prazo e da negligência, ele alega o seguinte, questão de débitos, o Vasco ainda tinha dívida com ele. Além de danos morais, Marcelo Matos cobra mais de 1 milhão de salários atrasados, 3 anos sem receber 13º e férias e também o fato do clube não ter depositado seu fundo de garantia. O ex-jogador também alega que o Vasco reduziu seu salário pela metade em sua última renovação. Marcelo chegou ao Vasco em 2016 e no mesmo ano sofreu uma grave lesão no joelho durante um treino em São Januário. No processo, ele alega que Jorge Henrique, ex-atacante do clube, lhe desferiu um chute no joelho direito de forma proposital. Ele ainda alega que o Jorge Henrique chutou ele de propósito no joelho para o contundir quando ele teve essa lesão grave que desencadeou em todos esses problemas. Eu fiz questão de ler porque o assunto é bem complexo, tem fala dele, tem fala do médico, tem o perito, então para vocês entenderem exatamente tudo que está passando dentro do problema. Enfim, vamos aguardar aí os desdobramentos de toda essa situação e tão logo eu tenha novas informações, eu trago para vocês aqui no canal. Deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam de toda essa situação. Beleza? Uma informação divulgada agora há pouquinho pelos companheiros do Vascaínos.net. O Zé Ricardo tá por aqui, independente aí de ser agora ou quando a 777 assumir, é bem provável que ele vai ser demitido do Vasco, é questão de tempo. E segundo apurou os companheiros do Vascaínos.net, o Vasco estaria, através da 777, monitorando ali os nomes do Cuca e também
do Renato Gaúcho. Seriam 2 nomes de treinadores brasileiros que interessariam, até porque o Vasco nesse momento está na segunda divisão. Trazer um treinador estrangeiro para poder pegar o time nesse momento pode ser um pouco mais complicado. Eu, inclusive, acho que um estrangeiro nesse momento seria tiro no pé. O que você acha do nome desses dois técnicos? Quero te ouvir. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para finalizar, tivemos uma polêmica ainda sobre o caso do Marcelo Matos nas redes sociais. O Marcelo Matos tinha feito um comentário que o Carlos Alberto comentou da seguinte maneira. Primeiro, Marcelo Matos: aliviado, porém sentimento de revolta da mais pura irresponsabilidade de profissionais que lidam com vida. Agora tenho certeza de que tudo poderia ter sido evitado desde o início. Aí o Carlos Alberto coloca assim embaixo: mete a pica neles com força. Tava passando para vocês aí na tela. Eu não sei se esse mete a pica neles com força, o Carlos Alberto está se referindo aos médicos que fizeram isso com eles, ou se ele está se referindo ao Vasco. Mas fato é que isso está reverberando muito nas redes sociais e o pau tá comendo. Como dizia minha mãe, coração dos outros é terra que ninguém pisa. Eu não tenho como dizer para qual dos dois lados ele levou. Agora, se realmente tudo isso que o perito averigou é verídico, foi isso mesmo que aconteceu, a gente é vascaíno e ama o nosso clube, mas se fosse o meu joelho, o teu joelho, de um parente teu, a gente ficaria revoltado. Se realmente tudo isso aqui tá correto, realmente o Marcelo Matos, infelizmente, aí foi maltratado no Vasco e gerou esses problemas todos. Enfim, vamos aguardar o desdobramento aí de toda essa situação. Para finalizar, galera, o episódio com o Lucas Pedrosa ontem foi extraordinário. É a segunda maior audiência já do canal. Mais de 500 pessoas de pico simultâneo assistindo ali a resenha. Ficou muito bacana e a gente conversou sobre muita coisa. Depressão, Zé Ricardo, diferença no futebol brasileiro e europeu. Inclusive o primeiro corte do canal vai ser do Lucas Pedrosa falando aí sobre que o trabalho do Zé Ricardo é indefensável. Eu vou discutir a questão do 4-4-2 que eles aboliram e todo mundo hoje fica usando o famigerado 4-3-3. Eu vou deixar com vocês um trecho da nossa entrevista. E quem quiser assistir na íntegra a entrevista, tá lá no Futebolaço Podcast. Então vou deixar essa gotinha no oceano para vocês verem. O papo lá tem 2 horas e 40 minutos e tem muito assunto bacana. Ele falou da polêmica do Diego Ribas aí com o Vene Casagrande, revelou que ele teve um problema particular com o Henrique, lateral esquerdo do Vasco. Eu comentei uma situação que eu tive também com o Felipe Bastos. Enfim, tem muito assunto bacana. Fica com trecho, eu já vou encerrando minha participação por aqui. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, qualquer momento, ninguém volta mais, tamo junto, valeu, fui! Tem que de tudo botar na conta do treinador. Mas uma coisa que eu vejo muito, são 2 coisas que me irritam aqui no Brasil. Primeiro, os jogadores no Brasil, com raríssimas exceções de clube, você vê que os jogadores, eles parecem jogador de totó. Você bota ali, é os 2 zagueiros plantados, é o lateral que passa um pouquinho, o volante fica na dele, é os ponta abertão, o meia indo pra frente e pra trás e o atacante jogado lá. Quando você vê futebol europeu, e aí você falou do futsal, é movimentação o tempo inteiro. Aqui é muito fácil de marcar, porque os jogadores guardam posição, ficam parados, o defensor para atrás dele, normalmente se defende numa linha de 2 linhas de 4, uma linha de 5, uma linha de 4 aqui, acabou. A gente já não tem aqueles jogadores extra série do 1 contra 1 bizarro que tá tudo fechadinho, o cara rabisca 2, 3 e cria o espaço. E pra piorar, os jogadores não se movimentam. Você vê, inclusive, aí vamos falar de esquema tático agora, que é outra coisa que me irrita aqui no Brasil, que o mundo ele passa por modismos. Antigamente era muito assim, a Copa do Mundo dita o que vai acontecer no restante do mundo por 4 anos. Ah, o Brasil foi campeão em 2002, um exemplo, qualquer aqui, jogando no 4-4-2. Não foi nem esse esquema da Copa de 2002, estou só dando um exemplo aqui. A partir de 2003, todo mundo joga no 4-4-2. Muitos anos a gente viu todo mundo jogando 4-4-2, depois ficou o 4-2-3-1, aí agora teve uma época ali do Corinthians, do Tite num 4-1-4-1, aí vem pro 4-3-3, e eu acho que deveria ser o contrário. Você olha pro plantel, o que eu tenho em casa aqui? Perfeito. Pô, esse time aqui, ele rende melhor no 3-5-2. Esse time aqui rende melhor no 4-4-2. Pô, esse time aqui dá pra jogar no 4-3-3. Como é que o Vasco vai jogar no 4-3-3, seu Zé Ricardo? Se a gente não tem pontas construtores, aonde o cara pega a bola, traz pra dentro, dribla um 2, faz um 2, traz pra dentro e chuta no gol,
Ou, por exemplo, como é que se vai jogar com apenas 3 homens no meio de campo se a gente não tem jogador de volume? O Yuri é um jogador que ele destrói jogada. Você não vai. O Yuri não é o Busquets, que ele vai ser o primeiro homem, você vai jogar com 3, que ele vai pegar a bola no zagueiro, ele vai ir no volante, ele vai no meio, ele vai voltar. Os 2 volantes ali, ou um meio e mais um volante que jogue, que vão dar volume. Aqueles pontas que vêm pra dentro aproximam. E aí, na minha visão, pra você jogar num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, você tem que ter jogadores que te dê volume de jogo e se movimentem muito. Aí você me pega um cara com 40 para 41 anos de idade, bota esse cara sozinho pra fazer a armação das jogadas, jogando de costa, que é aquilo que eu falei, ele já nunca foi velocista, agora muito menos. Você pega um jogo na Série B que é pancada o tempo todo, um volante que não tem volume de jogo, o Yuri não constrói, fica muito marcado. Aí tu espeta o Figueiredo de um lado com o Peck do outro, que não constrói nada. E quem são os teus laterais? Pior ainda. Como é que os pontas vão jogar? Exato. E aí eu falo, por que diabos o time não joga no 4-4-2? Você dá mais volume pro meio, você preenche o meio com um jogador a mais. O Figueiredo, que é um jogador que ele sabe jogar de 9 e joga de segundo ou aberto, ele gira em volta do Raniel. O próprio Raniel começou a carreira jogando de segundo atacante. Então você tem os 2 jogadores podendo alternar. Você põe o Palácios ou o Nazário pra jogar junto com o Nenê. E quando o Nenê não puder jogar, jogam os 2. E aí você escolhe. Aí eu tenho o Yuri pra desarmar, eu tenho ou o Andrei ou o Juninho pra sair com características diferentes. O Juninho é mais do arraste e o Andrei é mais do passe, do chegar chutando de longe. Você escolhe. Aí lateral, pô, já que eu tenho o Gabriel Dias, que é um cara de muita força, eu solto o Riquelme pelo outro lado. Pô, fica uma coisa mais conexa. Aí tu pega um time com 2 lateral defensivo, que ele vem jogando com o Edmar e o Gabriel Dias, um meia de 40 anos de idade, 2 pontas que não constrói, desculpa o termo aqui, a gente pode xingar porra nenhuma. E aí um centroavante que, coitado, o Raniel recebe menos bola ainda do que o Cano. Com certeza. É surreal o que o Raniel dúvida. tá fazendo de gol, sendo que a bola chega ainda menos do que chega no Cano. E o Zé Ricardo e os treinadores de uma maneira geral, o Brasil e o mundo jogam no 4-3-3, eu vou jogar no 4-3-3 até morrer. Porra, é uma burrice tremenda você ficar insistindo. Em vez de você montar um esquema que se adapte com o seu time, você faz o contrário. Você tem um esquema que o time tem que se adaptar ao esquema. Quando o Vasco não tem peça pra jogar no 4-3-3. O Vasco não tem peça, inclusive, por conta da montagem do elenco, que foi mal feita. E assim, eu sempre falo isso aqui. Não vou ficar protegendo o jogador da base, mas você colocar em mais um ano de permanência na Série B, as tuas esperanças no Gabriel Peck, pra ele decidir alguma coisa, gente, não vai funcionar, não adianta. O Figueiredo, na temporada inteira, não teve uma oportunidade de jogar na posição dele. Ele joga de ponta, ele é sacrificado na direita ou na esquerda, corre o tempo inteiro e, como você falou, na minha opinião, é um moleque que poderia tranquilamente jogar atrás do centroavante ou do lado do centroavante, flutuando, como antigamente mesmo, gente. Excluíram, acabaram com esse sistema do 4-4-2. Eu não sei porquê, de verdade, e eu concordo plenamente com você. E principalmente porque dentro do Brasil começou a criar uma síndrome, que é a síndrome Neymar, que é: todo mundo acha que é o Neymar, que é o ponta veloz e não consegue finalizar, não tem qualidade na finalização. São poucos hoje dentro do futebol brasileiro, porque você sempre vai ter um grande talento. O Vini Júnior é síndrome Neymar, o Rodrigo é... Esse cara vai embora com 2 esse cara, também. Tá aqui, ó, entendeu? O Antony Só que esses caras, eles são raridades, tanto é que lá na Europa, os principais jogadores dessa posição são brasileiros. São os caras que conseguem realmente mudar uma partida por ser um ponta não só construtor, mas que quebra a linha, que vai pra dentro, que finaliza e que faz gol. A gente pode citar outros casos, o próprio Salah, o Mahrez, o Mané. Mas se você vê esses caras jogando, eles flutuam o campo inteiro. E no Vasco, meu amigo, além do planejamento ter sido ruim, isso não existe. No Vasco isso não existe. E o Zé Ricardo tem essa teimosia desde a época de 2017, porque naquele time ele tinha um Paulinho, por exemplo, que hoje é um grande jogador, tá lá no Bayer Leverkusen, tá fazendo uma bela final de temporada também, mas que é um cara totalmente fora da curva. Isso não vai acontecer o tempo inteiro aqui. Muito pelo contrário. Eu acho que assim, e eu vejo muito essa discussão, não sei qual é a tua opinião em relação a isso, do Nenê. Mano, se não fosse o Nenê, a gente estaria na zona de rebaixamento, Dieguinho. E futebol hoje em dia, principalmente quando você tem um cara lento assim, não é pelo fato só dele não ter velocidade. É a forma como o seu time é treinado. O Fernando Diniz, no ano passado, foi o único técnico que conseguiu fazer o Vasco jogar perto de futebol. O Vasco venceu o Goiás e o Curitiba no ano passado. Não é só venceu por venceu. Venceu engolindo os 2 times que hoje estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim,
O problema não são as peças só. O problema é como você trata essas peças, como você arma esse time. Eu vejo muita... o Nenê atrasa a jogada. É claro que ele atrasa a jogada, pô. É claro que ele atrasa a jogada. Os pontas são espaçados, o teu meia não aproxima, entendeu? O Andrei e o Yuri no último jogo estavam se enrolando juntos, porque o Zé realmente faz isso com o Yuri. Sobe. Faz a ponta direita. Não tem característica Não tem pra fazer zero, isso. cara. Ele não tem condições nenhuma de chutar no gol, por exemplo. O Yuri, 0, 0, 0, 0. E o Andrei é um moleque que tem 17 anos, fez 18 agora. Então não adianta você exigir desse moleque jogar muito. E o Raniel cada vez fica mais isolado. Então assim, quais são os dois jogadores que mais geram gol pro Vasco na temporada? O Nenê e o Raniel. Quando o time é mal treinado, sabe o que parece? Que eles atrapalham o time. É isso que parece, porque eles realmente são lentos. A bola chega no pé deles e eles precisam de aproximação. Se eles não têm aproximação, o que eles vão fazer? Tentar decidir o jogo sozinho. E aí é o que o Nenê faz diversas vezes, e que aí erra, dá passe errado, atrasa jogo. Mas ele não atrasa jogo porque ele quer. Ele atrasa jogo porque o time não aproxima. E com o Fernando Diniz, se eu for pegar os números do Nenê e o desempenho dele, são muito melhores. Porque, apesar de eu não ser um fã do Marquinhos Gabriel, muito pelo contrário, toda hora o Marquinhos Gabriel... Eu acho que ele tinha vaga no time do Vasco esse ano. Assim, ele tinha vaga... Assim como o Bruno Nazário tem. Era um jogador, pra mim, pra compor elenco. O grande problema do Marquinhos Gabriel ano passado é meio polêmico, que a galera botou uma pecha nele e acabou. Se elogiar ele, você toma uma porrada, mas eu tenho a minha opinião. O Marquinhos Gabriel, o problema é que o Vasco trouxe ele pra ser o cara da temporada. Perfeito. Ele não é esse cara. Nunca Ele era pra ser mais um cara pra agregar. Nunca Tanto foi. é que quando o Nenê chega e o Diniz põe ele pra jogar de segundo volante, ele cresce pra cacete e ajuda o Nenê, a bola chega limpa. O Vasco hoje não tem esse jogador que faz essa bola Não chegar tem. pro Nenê limpa. Não tem. Você viu a entrevista que o Nenê deu ontem? Ele falando, cara, eu gosto... Ele até falou do Palácio. Eu gostaria de jogadores pra dividir o Jogar protagonismo. junto, ele precisa disso. Ele elogiou o Andrei, falou, eu gosto do Andrei, porque o Andrei ele é um jogador que pra mim, como meia, ele é o cara que tenta o passe diferente, ele faz a bola chegar pra mim E mais ele limpa. gosta do Riquelme também. Ele gosta do Peck, porque apesar do Peck ser limitado, pode perceber, as melhores jogadas do Vasco no ano passado eram Marquinhos Gabriel, Nenê, Peck e Riquelme. O lado esquerdo. O Fernando Diniz apoiava os quatro Os jogadores quatro ali. juntos, e as melhores jogadas do Vasco saíam por ali. Até o Morato jogava bola com o Fernando Mas Diniz. por quê? Porque tinha aproximação. Perfeito. Uma coisa é você pegar um cara com 40 anos pra receber a bola de costa no meio do campo, aí você tem um Peck a 15 metros dele do outro lado, aí você tem o Figueiredo a 15 metros do outro, e o Vasco é todo espaçado. E é os dois volantes, que é o André e o Yuri, a 10 metros atrás dele. Há tempos atrás ele ia pegar a bola, ainda dar um drible, arrastar, mas é difícil. Sabe qual o pior? Você vê o time, o Yuri e o Andrei ficam pertinhos da zaga. A zaga só sai dando chutão. Só sai dando chutão. Se eles fizessem pelo menos a transição, num time bem treinado, tudo bem, deixa eles ali perto da zaga, mas não. O Anderson Conceição pega na bola, chuta pra frente. O Quinteiro pega na bola, chuta pra frente. Você não tem laterais de qualidade. O Riquelme, coitado, eu vi muita gente já massacrando o Riquelme. O Riquelme não jogava desde março. Depois que ele foi titular contra a Ponte Preta, ele não jogava desde março. Então, assim, você exigir de um jogador que não joga 3, 4 jogos seguidos pra você realmente fazer uma cobrança, ele vai errar, pô. Ele vai oscilar. Aí, na primeira oportunidade que o Zé Ricardo fez, tirou o Riquelme, botou o Edmar, dando desculpa de que o time não tava saindo com a bola. Não é que ele tava saindo com a bola, é que não tem um jogo, não tem um time treinado pra que ele possa, com as individualidades dele, sobressair. O Nenê não consegue jogar com o Riquelme, ninguém consegue jogar com o Riquelme, por quê? Porque ele não consegue ficar solto. O Zé Ricardo tem uma dificuldade muito grande de dar essa confiança pros garotos. Tudo bem que ele botou o Andrei, mas você vê que ele não sente segurança, por exemplo, no Riquelme. Mas por quê? Porque esse cara não joga, pô. Se esse cara não joga, ele não vai desempenhar o que ele tem que desempenhar. E outra coisa, assim, foi o que eu falei. Com todos os embasamentos possíveis, não tem como mais você defender o trabalho do Zé Ricardo ou argumentar em prol do trabalho do Zé Ricardo. Eu falei isso lá no meu canal. O Vasco foi eliminado para a Juazeirense na Copa do Brasil, um time, se eu não me engano, de 4ª divisão. O Vasco perdeu todos os clássicos no Campeonato Carioca, 5. E desses clássicos, o Vasco tomou 7 gols e fez apenas 1. O Vasco é um time que não desempenha nada o ano inteiro. E assim, não dá nem pra falar que não teve tempo pra treinar. Porque teve. Tá tendo, na verdade. O Fernando Diniz não teve isso. O Marcelo Cabo não teve isso. O Lisca não teve isso. De uma semana livre, de 20 dias sem jogar depois do Campeonato Carioca. Ele teve até o começo da Série B. E o Vasco não apresenta nada.